Muitos de nós fomos ensinados que o plano espiritual após a morte se divide entre o céu e o inferno, ou entre colônias de luz e o sofrimento do umbral. Mas e se eu te dissesse que, nas profundezas das zonas abismais, existe algo muito mais complexo? Cidades inteiras, com hierarquia, tecnologia e uma organização que desafia a nossa compreensão moral. Hoje, vamos atravessar os portões de uma das mais temidas metrópoles do submundo astral. Bem-vindos a Gordemônio. Descrita nas obras do médium Robson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio, Gordemônio não é um pântano de dor aleatória. É uma societas celeris, uma sociedade do crime. Localizada em regiões de umbral denso, essa colônia funciona como um posto avançado para inteligências que se negam a aceitar a luz. Aqui, a arquitetura é fria, metálica e opressiva. Não há árvores, não há sol. A luz que ilumina estas ruas vem de processos artificiais de manipulação de energia densa. O que mantém Gordemônio de pé? A resposta é técnica e perturbadora: vampirismo energético. A cidade é um imenso laboratório de parasitose. Lá são desenvolvidos dispositivos que ligam o plano espiritual à crosta terrestre, sugando as energias dos vícios, do ódio e dos excessos humanos. É o combustível que mantém as máquinas e a ordem nesta fortaleza das sombras. Mas não se engane, nada ali acontece sem que o alto saiba. Você pode se perguntar, por que os planos superiores permitem a existência de um lugar assim? Autores como Vanderlei Oliveira e Ramatiz explicam que lugares como Gordemônio servem de contenção. É mais seguro para o equilíbrio do planeta que essas inteligências rebeldes estejam agrupadas e vigiadas, do que espalhadas pelo mundo físico. É um mal necessário para a gestão do karma coletivo. O perfil mental. Quem habita as sombras? Para entender quem habita Gordemônio, precisamos entender a lei da afinidade. Ninguém é jogado lá por um juiz externo. O espírito é atraído para a cidade pela densidade de seus próprios pensamentos. É uma psicologia de vício, não apenas química, mas mental. São pessoas que, em vida, cultivaram o poder absoluto, o controle sobre os outros e a satisfação imediata dos seus instintos mais baixos. Diferente do umbral de sofrimento comum, onde vemos espíritos vagando em confusão, em Gordemônio encontramos a inteligência das trevas. A psicologia aqui é de frieza e cálculo. Muitos habitantes foram cientistas, políticos ou líderes que usaram seu intelecto para manipular massas. Eles acreditam piamente que a luz é uma ilusão e que o poder real está no controle das energias densas. O maior desafio para o resgate dessas almas é a negação. Eles não se veem como prisioneiros, mas como donos do sistema. Criam uma realidade paralela onde se sentem superiores aos tolos que buscam o perdão ou a evolução. É uma mente blindada pelo orgulho, onde a simples ideia de amor ou caridade é vista como uma fraqueza insuportável. A estrutura social. O estrategista. Espíritos que mantêm a forma humana impecável e aristocrática. Eles organizam as falanges e acreditam que estão construindo um império que eventualmente dominará a Terra. O dependente fluídico. Pessoas que foram escravas de vícios, drogas, sexo, álcool, e que, após a morte, buscam a cidade por ser o lugar onde a energia dos encarnados é destilada e distribuída como moeda de troca. O justiceiro. Aqueles que morreram com um ódio profundo e sede de vingança. Eles usam a estrutura de Gordemônio para aprender técnicas de obsessão e cobrar seus desafetos que ainda estão vivos. Tecnologia da escravidão. Chips e aparelhos parasitas. Em Gordemônio, o sofrimento não é apenas uma consequência, é uma commodity. A cidade abriga uma sofisticada indústria de controle e exploração espiritual, onde a ciência da obsessão atinge níveis aterrorizantes.
Não se trata de médiuns ingênuos ou espíritos rancorosos, mas de uma orquestração planejada, com tecnologia densa e avançada para o plano astral inferior. O cerne dessa tecnologia são os chips e aparelhos parasitas. Esses dispositivos, criados por cientistas desencarnados que em vida usaram seu intelecto para o mal, são implantados nos espíritos cativos. Eles servem a múltiplos propósitos: suprimir a memória de vidas passadas, anular a vontade de libertação e até mesmo manipular as emoções, transformando os prisioneiros em meros autômatos que servem aos senhores da escuridão. Mais do que meros controles internos, esses aparelhos estabelecem uma ponte energética com o plano físico. São ferramentas de obsessão direcionada, capazes de influenciar pensamentos e induzir comportamentos nos encarnados. Através desses chips, os senhores de Gordemônio podem sintonizar com vítimas específicas na Terra, drenando suas energias vitais, incentivando vícios ou implantando ideias que promovem o caos e a discórdia. Exemplos de aparelhos: chips de memória e controle emocional. Pequenas peças, muitas vezes incrustadas no cérebro perispiritual ou na medula, que atuam como inibidores de memória afetiva e amplificadores de emoções densas, medo, ódio, raiva. Aparelhos drenadores de energia. Dispositivos maiores, às vezes semelhantes a tanques ou máquinas complexas, que se conectam aos espíritos e aos canais energéticos da Terra, para extrair a seiva vital dos encarnados. Essa energia é então processada e usada para alimentar a própria cidade ou como moeda de troca. Projetores holográficos, mentais, aparelhos usados pelos cientistas de Gordemônio para projetar imagens ou pensamentos diretamente na mente dos encarnados, visando induzir pesadelos, visões de tentação ou até mesmo doenças psicossomáticas. No coração de Gordemônio, existe uma perversão ainda mais profunda do intelecto: a eugenia espiritual. Aqui, o conceito de raça superior, ou aperfeiçoamento, toma uma dimensão extrafísica, onde cientistas desencarnados, muitos deles com uma história de experimentos desumanos na Terra, buscam criar uma nova ordem através da manipulação do espírito. É plausível e até esperado que mentes que em vida orquestraram horrores como a eugenia ariana encontrem aqui o ambiente perfeito para continuar suas pesquisas deturpadas. Em vez de corpos físicos, eles agora dissecam e modificam perispíritos, buscando apagar memórias de luz, suprimir a individualidade e criar escravos espirituais perfeitos para as legiões das sombras. Esses cientistas utilizam os chips e aparelhos parasitas não apenas para controle, mas para uma remodelagem completa da alma. Tentam anular o livre-arbítrio, alterar a essência vibratória e impor uma nova programação mental, transformando espíritos em máquinas sem vontade, totalmente leais aos seus mestres sombrios. É a ciência levada ao extremo da desumanização, agora em um plano que transcende a matéria. Gordemônio nos mostra o extremo para onde o intelecto sem amor pode caminhar. É o império da técnica sobre a alma. Mas por mais sofisticados que sejam seus chips e mais altas que sejam suas muralhas, existe uma lei maior que esses cientistas das sombras não podem revogar: a lei de afinidade. A verdadeira porta de entrada e de saída de Gordemônio não está em mapas geográficos, mas na frequência dos nossos pensamentos. A tecnologia das sombras só encontra eco onde o vício, o ódio e o egoísmo ainda residem. O maior anti-chip não é tecnológico, é a reforma íntima e a elevação moral. Mesmo no coração dessa cidade sombria, caravanas de luz aguardam o menor sinal de arrependimento sincero para agir. Ninguém está eternamente abandonado. Onde termina a ciência do mal, começa a infinita misericórdia do amparo. A escolha de qual realidade habitar, afinal, sempre esteve em nossas mãos.